A cidade de Baku sempre foi palco de histórias imprevisíveis na Fórmula 1, e em 2025 não foi diferente. O Grande Prêmio do Azerbaijão foi uma corrida marcada por caos, drama e decisões estratégicas que mudaram destinos. A pista, conhecida por suas longas retas de alta velocidade contrastando com o trecho travado do centro histórico, mais uma vez colocou os pilotos à prova, exigindo técnica, paciência e uma boa dose de coragem para lidar com os muros próximos e as oportunidades de ultrapassagem. No meio de tudo isso estava Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que, corrida após corrida, vai escrevendo a sua própria narrativa dentro da Fórmula 1. E o GP de Baku foi mais um capítulo importante dessa caminhada, ainda que não coroado com pontos, mas sim com consistência e aprendizado, ingredientes essenciais para quem busca um futuro de protagonismo na categoria. O fim de semana começou já mostrando que seria um desafio. Nos treinos livres, a Sauber entrou em pista com o objetivo de recolher o máximo de dados possível. Baku é um circuito de rua, mas diferente de Mônaco ou Singapura. Aqui, a velocidade máxima é uma arma crucial. Isso exige um equilíbrio difícil no acerto do carro, porque a equipe precisa encontrar o ponto ideal entre baixa carga aerodinâmica para as retas intermináveis e estabilidade para o trecho travado que serpenteia pelas muralhas do centro histórico. Bortoleto rodou bastante nos treinos, focado em entender o comportamento do carro nas diferentes condições de pista. Aqui que Sauber sabia que não teria um ritmo para brigar no pelotão da frente, mas queria se posicionar de maneira competitiva dentro do meio do grid. E foi exatamente isso que conseguiram, consistência e confiança para encarar a classificação. E a classificação em Baku foi um espetáculo à parte. Caótica talvez seja a melhor palavra. 6 bandeiras vermelhas interromperam a sessão, resultado de erros, batidas e escapadas de pilotos que buscavam o limite em um traçado implacável. O vento forte e a variação de temperatura em alguns trechos da pista aumentaram o grau de dificuldade. Charles Leclerc, Oscar Piastri e outros nomes fortes foram vítimas do circuito, não conseguindo registrar voltas rápidas no momento certo. Nesse contexto, a solidez de Bortoleto foi notável. O brasileiro manteve a calma e conseguiu cravar uma volta que lhe deu o 13º lugar no grid. Não foi o bastante para avançar ao Q3, mas dentro do cenário caótico em que até favoritos se perderam, o P13 foi tratado pela Sauber como um resultado positivo. Era um ponto de partida limpo, em uma posição onde tudo poderia acontecer na corrida. E em Baku, como todos sabem, qualquer coisa pode mesmo acontecer. No domingo, o clima era de expectativa. A largada trouxe tensão imediata. Logo na primeira volta, Oscar Piastri se envolveu em um incidente e abandonou a corrida, abrindo espaço para movimentações no pelotão intermediário. Bortoleto largou de maneira segura, sem arriscar em excesso, preservando seu carro e esperando o momento certo para atacar. Em um circuito em que os muros estão sempre à espreita, um erro pode custar tudo. E o brasileiro mostrou maturidade ao evitar armadilhas comuns para pilotos mais jovens. Não foi a largada mais explosiva da corrida, mas foi a mais inteligente dentro da estratégia que a Sauber havia traçado. O ritmo de corrida da Sauber não era suficiente para brigar com McLaren, Red Bull ou até mesmo a Ferrari, mas Bortoleto se manteve constantemente no grupo intermediário, disputando com Alpine, Williams e até com a Haas em determinados momentos. O carro se mostrou confiável, sem problemas mecânicos, o que já era um alívio considerando que em etapas anteriores a Sauber vinha sofrendo com falhas ocasionais. A estratégia de pit stops foi conservadora, apostando na durabilidade dos pneus médios para evitar paradas desnecessárias. E essa escolha foi acertada, já que Baku costuma punir equipes que se arriscam demais na gestão de pneus. Conforme a corrida avançava, ficou claro que a disputa seria para tentar beliscar um ponto, quem sabe um P10. Bortoleto manteve-se entre P11 e P13 ao longo de boa parte das voltas, defendendo-se bem dos ataques de pilotos mais experientes. O detalhe interessante foi observar a paciência do brasileiro. Em vez de forçar ultrapassagens arriscadas no miolo do circuito, ele aguardava as longas retas para usar o DRS e tentar se aproximar. O equilíbrio do carro não era perfeito, mas suficiente para dar a ele uma base sólida de condução. Essa consistência é o que separa os pilotos que sobrevivem em um fim de semana turbulento daqueles que se perdem no meio do caos. O momento decisivo, no entanto, não veio. Para chegar ao top 10 seria necessário que uma oportunidade clara surgisse, seja por erros dos adversários ou por uma estratégia mais ousada. Mas isso não aconteceu. Os rivais diretos também tiveram corridas limpas, e o P11 acabou sendo o destino final de Bortoleto. Terminou a prova cerca de 1 minuto atrás de Verstappen, que venceu com autoridade, mas conseguiu cruzar a linha de chegada sem incidentes, algo que em Baku já vale muito. O detalhe amargo é que ficou exatamente na porta da zona de pontuação. P11 significa que faltou apenas uma posição para somar pontos, e essa proximidade sempre gera uma mistura de frustração e motivação. Para Sauber, o resultado teve um sabor agridoce. Por um lado, faltaram pontos, que são preciosos em um campeonato em que cada detalhe pode mudar a tabela de construtores. Por outro, a equipe saiu satisfeita com a evolução mostrada. A performance foi sólida, a confiabilidade do carro esteve presente e o jovem brasileiro mostrou maturidade ao lidar com uma corrida complexa.
Foi, acima de tudo, um fim de semana sem erros, e para alguém que ainda está consolidando sua presença na Fórmula 1, esse é um fator fundamental. Mais do que velocidade pura, a categoria exige consistência, capacidade de entregar resultados mesmo em corridas difíceis, e Bortoleto deu provas de que pode fazer exatamente isso. A imprensa destacou o quanto o brasileiro tem evoluído. Após boas apresentações anteriores, o P11 em Baku reforça a imagem de um piloto que está sempre próximo da zona de pontos e que em breve deve conquistar mais do que isso. As comparações com seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, são inevitáveis, e em alguns momentos o brasileiro já tem mostrado ritmo equivalente, algo que surpreende positivamente. O futuro da Sauber, que logo se tornará oficialmente Audi, passa por construir um time sólido, e ter um talento jovem consistente é peça-chave dessa estratégia. E nesse sentido, Bortoleto está fazendo o que precisa, terminando corridas, mostrando regularidade e chamando a atenção não apenas da própria equipe, mas também do paddock como um todo. O GP do Azerbaijão, portanto, não entrou para a história como o primeiro grande momento de glória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Mas, olhando com atenção, é possível perceber que foi mais um passo crucial no processo de amadurecimento de um piloto que está aprendendo a domar a categoria. Em uma corrida em que muitos cederam à pressão e cometeram erros, ele resistiu, entregou, e mostrou que está cada vez mais pronto para aproveitar as oportunidades que virão. O P11 em Baku pode parecer apenas um resultado modesto nas estatísticas, mas dentro do contexto da carreira de um estreante, ele tem muito valor. Ele representa o domínio da paciência, da consistência e da resiliência, virtudes que, cedo ou tarde, se transformam em pontos, pódios e vitórias. E é assim que Gabriel Bortoleto segue sua jornada. Saindo de Baku, o sentimento é de missão parcialmente cumprida. Não houve recompensa em pontos, mas houve crescimento como piloto. E em um esporte tão implacável como a Fórmula 1, onde cada detalhe conta, é exatamente esse crescimento silencioso que prepara o terreno para os momentos de consagração. Se em Baku ele ficou na porta da zona de pontuação, em breve essa porta vai se abrir. E quando isso acontecer, será apenas o começo de algo maior.